Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos uma convidada super especial, é a Laura Monteiro. Ela é terapeuta ocupacional, pós-graduada em psicopedagogia, síndrome de Down, possui especialização em integração sensorial. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios que as famílias têm enfrentado durante esse período de isolamento. Só aguardar a Laura pedir autorização para poder participar dessa conversa, desse encontro. E a gente quer ouvir vocês, como tem sido, vocês famílias principalmente, vocês profissionais que atuam com famílias. Ei, Laura, Olá, boa seja muito, noite. tudo bem? Seja muito bem-vinda a esse Obrigada. encontro. E hoje a gente vai falar sobre os desafios, né, Laura? Que não têm sido poucos. E você, com sua experiência, você trabalha diretamente com as famílias. E vamos conversar sobre isso? O que você está sentindo nesse período de pandemia, de isolamento social? Eu acho que a primeira dificuldade das famílias, né, Dani, eu acho que tem sido para todo mundo readequar essa rotina, né? De repente, tudo mudou para todos nós, né? Não só para nós enquanto profissionais, mas para as famílias também. Tudo mudou. As crianças deixaram de ir à escola, as terapias foram interrompidas, muitos pais passaram a trabalhar dentro de casa, então a rotina familiar em si ela mudou. E readequar uma Uhum. rotina é sempre muito difícil, né? Não só para a gente, mas para as crianças também isso tem sido difícil. Então a gente tem entrado muito num trabalho com as famílias, né? Todos os terapeutas ocupacionais têm entrado num trabalho com as famílias de reorganização dessa rotina e de tentar manter ao máximo o que a criança tinha antes. Então, se era uma criança que Uhum. acordava cedo, que estudava de manhã, vamos tentar manter essa rotina dela, vamos tentar manter que ela acorde no mesmo horário, talvez um pouquinho mais Uhum. tarde, mas que ela continue dormindo mais ou menos no mesmo horário, para ela continuar tendo uma boa noite de sono, continuar tendo um bom descanso. Então, é muito difícil a gente readequar tudo de uma vez. E dizer para as famílias também, em primeiro lugar, Isso. que às vezes não vai dar certo. E tá tudo bem, né? Não deu certo, a gente vai tentar de novo e a gente vai se readequando, vai se ajustando até a gente conseguir encontrar qual é o meio adequado para aquela família, né? Às vezes aquela família tá com uma dificuldade porque o pai tá trabalhando home office, a mãe tá trabalhando home office, a ajudante que ela tinha para Uhum. ficar com a faxina, para olhar as crianças, não tá podendo ir. Então a gente precisa Uhum. de Sim. readequar isso para a família. Então como que a gente faz essa readequação? Primeiro a gente vai fazer um Por levantamento onde com que a essa gente família. começa, né? É, primeiro a gente vai começar com um levantamento para essa família para descobrir quais que são as demandas. O que está acontecendo? Uhum. Né? O que está difícil? O que O está que tem dolorido fácil? mais, né? O que está sendo mais dificultoso nesse momento? Exatamente. O que está difícil para aquela família? E aí as famílias têm dito assim, tá difícil continuar com as estimulações. Eu não estou conseguindo estimular o meu filho em casa igual na terapia. Mães, pais, vocês não são terapeutas, né? Vocês não tiveram uma E a gente formação nem para pode isso. ser, né? A gente Então, não assim, é, a gente nem pode ser, né? Olha, vocês não vão 100%. conseguir estimular 100% igual na terapia. E fiquem tranquilos, vocês estão fazendo o melhor que vocês conseguem nesse momento. E a gente aqui do outro Uhum. lado, enquanto terapeuta, tá para ajudar, para conseguir fazer com que vocês conciliem isso. Então, a gente vai fazer esse levantamento das dificuldades e vamos adequar para a família. Adequamos para aquela família, a gente vai trabalhar com uma rotina escrita para aquela criança. Aquela criança precisa de ter uma Uhum. rotina escrita. Eu não posso simplesmente falar para ela, hoje você vai acordar 8 horas, depois você vai fazer isso, depois você vai almoçar. Aquela criança ela não vai memorizar tudo aquilo. Principalmente se for uma criança pequena. A gente passa para o visual. Se for uma criança que já está alfabetizada, vamos fazer essa escrita. Uhum. Se for uma criança Uhum. pequenininha, vamos usar De imagens. Aí a visual. mãe pode É. tirar foto da criança fazendo aquela atividade que fica, né, uma Aham. identificação mais legal do que
uma imagem da internet que não tem nada a ver com aquela criança. Então, a gente vai trazer isso para a realidade dos pais. E é muito importante que as famílias digam para os terapeutas o que está difícil. A gente, do outro lado, está um pouco distante nesse momento. Então, a gente não tem como acolher tanto aquela família se a família não vier com as demandas para a gente. A gente precisa saber quais são as demandas para ajudar. E, às vezes, a gente tem percebido, Dani, eu acho que você deve estar sentindo isso aí um pouco com o Theo também, que as crianças estão mais desorganizadas, porque elas não estão fazendo as rotinas das saídas. Crianças e agitadas, né? Desorganizadas, agitadas. Isso, crianças que saíam 3, 4 vezes na semana não estão saindo de casa. Né? E às vezes é um apartamento não estão brincando com os amigos. É um apartamento pequeno que não tem espaço para brincar. Então a gente precisa que essa criança ela tenha um espaço para brincar, que ela tenha um momento de brincar, que ela tenha um momento de telas, porque a gente tem percebido que o aumento do uso de telas, ele tá assim enorme, né? As crianças estão ficando muito tempo em frente às telas. E isso não pode acontecer. A gente precisa de voltar lá naquela determinação. Eu sei que em alguns momentos é muito difícil. E aí precisa de dar o tablet, precisa de dar o celular. Não tem problema. Vai dar naquele momento. Mas também a gente tem N atividades que a criança pode fazer. Às vezes a gente tem algumas famílias que estão com os brinquedos guardados lá no maleiro. Tem tempo que a criança não vê aquele brinquedo. Vamos momento de trazer tudo, né? Eu senti isso aqui em casa. Vamos reorganizar os armários e resgatar vários brinquedos que são super legais, que estavam guardados. Exatamente. E também, né, a gente não oferecer todos os brinquedos naquele dia. A gente vai selecionar um número de brinquedos para a semana. E na outra semana você vai guardar aqueles e vai trazer outros. Para que seja sempre uma novidade. Porque se tiver tudo sempre à disposição da criança, a criança ela não vai, né, ir para frente. Porque ela só vai brincar com um, brinca outro, brinca um, brinca outro. Aquilo vai deixar de ser novidade. Ele vai deixar de ser novidade. E a criança vai ter mais dificuldade em estabelecer o brincar, em fazer a relação com o outro. E é importante também a gente... E a permanência, né, no brinquedo, explorar totalmente o brinquedo em todas as possibilidades, usar a criatividade, né, nesse momento. Transformar esse brinquedo em outras coisas, né? O famoso faz de conta, onde a caneta vira um avião, né? As blocos de montar viram prédios. Então, deixar a criança explorar esse brincar, esse faz de conta, esse brincar simbólico. Isso precisa acontecer. Mas quando a criança tem tantos brinquedos, ela vai trocando de um para o outro, de um para o outro, e ela não consegue nem vivenciar esse momento, né? E é importante que as famílias, dentro da rotina, organizem um momento para poder partilhar o brincar. Seja de noite, seja de manhã, isso vai depender da rotina de cada um. Mas que a família esteja reunida, o pai, a mãe, se a criança tem um irmão, esse irmão ele precisa ser incluído nesse processo também. O irmão precisa participar das atividades, né, Laura? O que você comenta sobre isso? Tem percebido que, às vezes, se o irmão não tem estimulação, o irmão não está envolvido nessas atividades, não precisa de ser estimulado para se desenvolver. Como que ele tem sentido diante dessa situação? A gente tem excluído, né? Talvez. Eu tenho algumas famílias que têm 2 filhos, 3 filhos e tudo, e tem tido essa dificuldade. Aí algumas crianças, irmãos, estão tendo crise de ansiedade, porque aquela criança que tem uma deficiência, que tem uma dificuldade, ela está recebendo estímulo e ela está sendo atendida melhor do que as outras, né? Do que os irmãos. Então, a gente precisa de trazer os irmãos para dentro dessa atividade também. Ou talvez dividir esse momento, né, Dani? Assim, um dia o pai vai ficar com um e a mãe com o outro, depois vai trocar naquele momento do brincar. Um dia vai brincar todo mundo junto, depois vai separar. Então, a gente vai fazendo esse revezamento. Para os pais também terem um momento individual com cada um. Porque isso é muito importante. A gente, né, formar esse vínculo, criar, fechar mais esse vínculo com as crianças, com as famílias, ele é muito importante. É uma oportunidade, né, Laura, de acompanhar tão de perto e de uma forma tão intensa e de se reinventar, né, diante dessa situação que as relações familiares, o núcleo familiar está tão intenso, tão ligado, e um momento que a gente precisa se reinventar e tentar levar o que de melhor tiver, né? Há quanto tempo que eu não acompanhava tanto o meu filho, ou seja, o desenvolvimento, seja as gargalhadas, o brincar livre, né? Os momentos de alimentação, de dormir,
estabelecer essa rotina, né? Assim, e revezar, né? A compreensão, ser empáticos, né? Um com o outro, o pai com a mãe, ou quem mais dentro de casa estiver compartilhando esses momentos. E essa semana eu recebi um relato de uma mãe muito bacana, onde ela falava que como foi bom para ela ter ido para dentro de casa, porque ela conseguiu ver muito mais as potencialidades do filho dela, que na correria do dia a dia ela não Nossa, conseguia ver. Então, assim, a gente que vê que é uma incrível! criança que foi muito legal, que estava assim, evoluindo, e a gente, enquanto terapeuta, via essa evolução, mas a família, por estar numa Uhum, rotina muito atribulada, os pais trabalhando muito, não conseguia visualizar tanto. E quando a gente foi para dentro de uhum. casa, que a família precisou participar mais, né? Até no teleatendimento, com as famílias participando, a mãe falou assim: Nossa, eu não sabia que o meu filho dava conta disso. Que legal, agora eu Uhum. quero trabalhar, eu quero me envolver mais. E algumas mães estão Se começando a motivou, estudar, né? algumas mães estão Uhum, começando a usar esse tempo para estudar, para se dedicar. E em alguns momentos a gente vai ver uhum, também, Dani, que naquela semana, às vezes tem uma semana que a mãe não dá conta. E tá tudo bem, interrompe a estimulação essa uhum. semana, dá um tempo de pausa, até para as crianças mesmo, que também estão sufocadas. Vamos pausar um pouquinho. Não tem problema a gente pausar um pouco. Depois a gente retoma, né? A Eu gente acho que é precisa ser importante. bem, ser humano, né? A gente precisa ser humano, humano tanto com as crianças quanto com a gente, né? E respeitar esses limites, respeitar os momentos de retomar as terapias, as atividades, as estimulações, ou o momento de desacelerar e apenas viver. E a verdade é que a gente não sabe quanto tempo que isso vai durar, né, Laura? Que a gente pode, eu vou pegar 40 dias e vou fazer o que eu puder. E chega nos 40 dias no final, a pessoa está quase surtando. Né? A gente já passou dos 40 dias de isolamento. Uhum. A gente trazer uma construção também, Dani, eu acho importante a gente trazer uma construção com as famílias de que a gente não sabe quando que isso vai passar, mas a gente vai se organizar para aproveitar melhor esse tempo. Então a gente vai conseguir Isso, aproveitar o é, melhor agora. O que é o meu melhor? O agora. meu melhor é estimular o meu filho 2 vezes na semana, é o que eu consigo, os outros dias não dá. Tudo bem. Então, nesses 2 dias, você vai fazer isso com muita qualidade. Né? Não é a Uhum, gente fala muito que a estimulação, ela não é o período de tempo que a criança recebe, mas a qualidade que aquele estímulo é feito, a atenção que é dada para aquele estímulo e o tipo de estímulo ser adequado à necessidade daquela criança. Não adianta nada eu ficar horas e horas e horas e horas estimulando meu filho e, na verdade, não ser aquilo que ele precisava. Então, a gente também tem que uhum. prestar atenção em quais são as demandas que a criança está tendo nesse momento. Então, a demanda do meu filho agora que apareceu é de motora fina. Então, tá. Então, vamos focar. O que que de motora fina tá difícil? Ai, meu filho não sabe recortar. Eu descobri, mamãe contou outro dia, eu descobri que o meu filho não sabe apontar o lápis. Mas eu sempre apontei para ele. Aí eu falei, opa, então peraí, vamos ver. Você sempre apontou para ele? Vamos dar a oportunidade dele experimentar. Ah, um Uhum, dia a gente vai colorir. Tudo bem, antes de colorir, vamos todo mundo apontar os lápis. Eu vou apontar um, ele vai apontar outro, e a criança vai aprendendo. E as famílias estão descobrindo habilidades que os filhos tinham ou não tinham. E estão tendo a oportunidade de trabalhar isso junto com eles. E eu acho que isso é muito rico. E é muito rico para a gente, enquanto profissional também, perceber e fazer uma escuta da família do que está mais difícil. Porque às vezes no uhum, consultório, a criança apresenta um comportamento X, mas lá com a família, ela demonstra outras dificuldades, demonstra um comportamento uhum. diferente. Então é a oportunidade da gente trabalhar sobre isso, sobre esse comportamento. Eu achei muito legal o que eu recebi hoje da equipe que trabalha com meu filho, da terapia, e várias perguntas para ouvir e elas comentando, né? A gente quer escutar vocês, como tem sido esse momento, porque a gente está em distanciamento físico, mas a gente não pode estar em distanciamento emocional, afetivo, profissional também, essas relações que precisam continuar. E eu gostei muito, assim, foi uma oportunidade mesmo para não só dar o feedback, como tem sido, mas também para eu refletir o que está mais dificultoso nesse momento, o que precisa ser melhorado, né? Assim, foi muito legal receber esse questionário de perguntas. E exatamente assim, a gente, enquanto profissional, a gente também tem que perceber
qual é o limite daquela família, né, Dani? Respeitar o limite daquela família. No início Uhum. da Sim. quarentena, para mim, enquanto profissional, foi muito difícil. Então, nos primeiros dias, na primeira semana, eu, enquanto profissional, me isolei. Eu precisava de me reorganizar e de entender de que forma eu poderia contribuir com as famílias. E enquanto eu não me senti Uhum. pronta para contribuir com as famílias, eu não fiz contato com as famílias. Então, a gente interrompeu Aham. os Que atendimentos, ótimo. né? Aham. Eu me isolei, me reorganizei, falei, bom, eu acho que eu posso contribuir dessa e dessa forma. E aí comecei a fazer o contato com essas famílias. E algumas famílias de início não aderiram ao teleatendimento, que a gente foi autorizado e tudo, por uma questão de logística e de estratégias. Então, ok, né? Nós não fizemos. Mas agora, muitas famílias já estão com essa demanda, né? Da gente retornar, de ir para o teleatendimento. Algumas crianças que estavam num tratamento de intensivo ou que não podem parar, a gente conseguiu retomar algumas crianças no domiciliar, com máscara, com higienização, com todos os cuidados, com distanciamento. Então, a gente tem feito isso com algumas crianças que não tem como, porque às vezes a criança está no intensivo, que ela não tem como parar nesse momento. Principalmente a gente vê até muito Uhum. na fisioterapia, algumas crianças que estavam em pós-operatório, né? Que não tem como fazer essa parada nesse momento. Então a gente também tem que entender isso e respeitar cada família dentro dessa realidade que foi colocada para ela. Então a gente Aham. organizar isso com as famílias. Outra coisa, Dani, que eu tô vendo muito é que as famílias Hum. estão muito desesperadas é com relação ao homeschool. As escolas estão mandando Pois é. muitas atividades e às vezes algumas escolas deixaram de adaptar as atividades para as crianças. Então, assim, a gente, enquanto profissional, também está tentando fazer essa Isso é ligação com a triste, né? escola. É, isso Eu é muito fiquei, triste. assim, muito chateada quando me veio essa primeira situação, mas também tive uma experiência muito positiva. Com duas escolas, a gente fez uma reunião online, discutiu os objetivos para aquela criança nessa quarentena. Então, nessa quarentena, Uhum. aquela criança teve Que um período rico, que reformulado. importante esse encontro. Então, foi assim, muito rico, muito rico. E a gente vê Uhum. que depois que isso aconteceu, as atividades mudaram, o conceito mudou. Então, a gente tem que também estar junto da escola, a gente, enquanto profissional, continuar mandando mensagem. A gente tem e-mail, tem outros canais de comunicação à escola. Eu tô vendo que não tá legal. E a família também relatar: olha, a videoaula não tá funcionando. Porque eu não estou lá com aquela família no momento da videoaula, né? Eu não estou Uhum. acompanhando aquela videoaula para saber o que está acontecendo. Então, eu preciso de saber da família como é que tá. Ah, a videoaula não tá legal. O professor não tá chamando meu filho para participar. Opa, então peraí. Vamos rever? Será que o seu filho está com uma dificuldade de interagir? Ou será que o professor também não está colaborando? Então, vamos tentar conciliar os dois meios. Talvez você ficar mais próximo ao seu filho, encorajá-lo a participar, fazer a chamada de vídeo com os familiares primeiro, para ele entender o que é aquele ambiente, que ele pode Acostumar com esse falar. novo ambiente, né? Uhum. Acostumar com a tecnologia, com o uso da tecnologia, esses recursos possíveis. Exatamente, a gente usar a tecnologia a nosso favor, né? Aquelas crianças que não Uhum. estão vendo os avós, vamos ligar, vamos fazer uma chamada de vídeo com os avós. E aí, talvez no momento que a criança estiver com os colegas interagindo na videoaula, ela já vai saber melhor qual é aquele ambiente, que ela pode falar, que ela pode se posicionar. Uhum. Porque geralmente nas telas, quando a gente tem exposição às telas, as crianças, elas não fazem interação, né? Ela não responde o que a tela pergunta e tem essa resposta de volta. E agora na videoaula, não. Ela consegue fazer essa interação. Ela pergunta, a professora responde e elas vão assim seguindo. Então, assim, a gente consegue ter essa percepção e trazer esse ambiente para as crianças. É um novo meio. Quanto mais a gente fizer um enriquecimento ambiental que a gente fala, né? De novas experiências e novas sensações para as crianças, melhor vai ser esse aproveitamento delas. Seja nas videoaulas ou seja nas atividades e terapias online também. Uhum. Laura, em relação às famílias, os pais, o que que você tem sentido assim? Como está sendo essa adaptação, essas possibilidades de atendimento online ou atendimento domiciliar ou levar até o consultório? Como que tem sido para você e as famílias? Oh, no início tudo foi muito difícil, eu acho assim, para as famílias, até todos nós assimilarmos o que iria acontecer. Na atualidade, principalmente na última semana, a gente tem tido uma adesão maior das famílias, porque as famílias estão percebendo que as crianças, algumas estão perdendo
né, algumas coisas, estão regredindo. As crianças com as alterações sensoriais estão ficando mais desorganizadas. Então, algumas famílias estão precisando de retomar isso. Então, a O gente tem que impacto estar. já é real, né? Da falta da estimulação. Já, o impacto ele já está grande, né? A gente vê que o impacto para uma criança de uma semana, 15 dias, 20 dias, é Não impacto, percebe-se tanta mas é diferença, né? muito pequeno. Mas Mas 40 agora dias. é um impacto muito grande. Então, a gente também precisa de começar a retomar um pouco essas estimulações, aos poucos, devagar, com os teleatendimentos, ou um domiciliar, da forma como a família se sentir segura. Eu acho que o que a gente precisa de trazer para essa família também é uma segurança. Aquela mãe que ainda não dá conta, tá tudo bem, né? Não tem problema. Uhum. Não tem problema. Daqui a pouco, a família vai se sentir melhor. E a gente vai conseguir trazer essa estimulação de volta. Se para a família o teleatendimento está difícil, eu tenho mandado para algumas famílias umas apostilas de estimulações, bem de acordo com a realidade daquela criança. Então, a família usa essa Direcionadas, né? apostila, né? E ela Uhum. faz aquela estimulação no momento que ela conseguir. Então, a gente tem essas possibilidades enormes. São muitas possibilidades da gente manter as estimulações, né? E quanto a criança puder Uhum. voltar, a gente vai voltar com a segurança que for, no momento que for adequado, mas a gente tem que continuar essas estimulações em casa, né? Ou a gente vai. Importantíssimo, né, Laura? É... Então, acho que Uhum. a gente também tem que pensar nisso, assim, que aquela criança, ela precisa dessa continuidade. E as famílias também precisam. Para sentir que talvez aquela criança que demorou 6, 7 meses para ganhar uma habilidade, não vai perder essa habilidade em 50 dias. A gente precisa de resgatar isso e de incluir as crianças nas rotinas do dia a dia, nas tarefas do dia a dia. Principalmente a gente, como Tarefas biólogo, fala. domiciliares, É, domésticas, né? Assim. a gente fala tanto em Aham. autonomia e independência. É Nada hora, né, de melhor trabalhar isso, que um começando em momento, casa, né? que um momento como Uhum. esse para poder a gente trabalhar isso. Hoje eu recebi um vídeo de uma família, de uma criança que está fazendo os atendimentos, tudo, mas eu recebi um vídeo mostrando a criança guardando todas as vasilhas do almoço, ajudando a guardar tudo, que era uma coisa que ela não tinha oportunidade de fazer. E, Oportunidade, não tinha tempo, né? e que agora, com a quarentena, ela está fazendo. E para essa criança não tem nada melhor. Se você vê assim, o sorriso dela depois de conseguir Uhum. realizar, e você vê o vídeo do primeiro dia dela guardando, onde ela não sabia onde estava nada, e o vídeo de hoje, ele já sabe tudo, onde está tudo de casa, onde guarda os pratos, onde guarda as Super colheres, legal. onde guarda as vasilhas. Então, a mãe conseguiu integrar essa criança dentro da rotina. Então, ela trouxe essa Uhum. criança para o dia a dia. Em vez da mãe tentar ficar, mãe, eu tô aqui arrumando a cozinha, agora você traz essa criança. Vamos pôr essa criança dentro dessa Aham. atividade? Dentro, claro que dentro, assim, da habilidade que ela tiver, né, da idade daquela criança, mas assim, vamos fazer a criança participar mais? Agora é tempo da gente participar, da gente fazer um trabalho conjunto, né? Estar junto, Famílias, profissionais, todos profissionais e nós. escola, tripé, né, que você Eu falou. acho que esse tripé, ele precisa funcionar. Família, profissionais e escola. Se cada um fizer um pouquinho, essa criança vai ganhar muito. Essa criança que está lá no centro desse tripé, ela Cada um só fizer vai a sua evoluir. parte, né, Laura? Não é pouquinho Exatamente. e pensando, por exemplo, no papel da escola. Não é favor que a escola está fazendo. Ela está cumprindo não só a obrigação dela, mas ela está fazendo um papel social, né, de inclusão real. E nesse momento de homeschooling, só voltando um pouquinho em relação ao assunto da escola, que a Mônica, ela conversou, querendo ou te ouvir mais a respeito disso, como que foi essa conversa com a escola? Porque o que eu tenho escutado das fonoaudiólogas é que agora sim está percebendo o quanto que não existe adaptação escolar, que a família está sofrendo por não existir adaptação escolar. O que você fala sobre isso? Então, Nani, assim, eu acho que, na verdade, o que estava acontecendo, e é uma coisa que me deixou, assim, até um pouco assustada, porque eu achava que era de uma forma e agora veio de outra. As auxiliares e mediadoras estavam fazendo as adaptações. E isso não estava vindo dos professores. E com esse Nossa. afastamento e com esse distanciamento, a gente percebeu que as auxiliares foram retiradas, né? Porque elas não estão Uhum. trabalhando. Por redução E os, de prof... custo? e os professores estão perdidos. Alguns Que professores estão isso? perdidos. Então, assim, eu vi isso com algumas famílias
E com outras, eu tive chamados de professores pedindo ajuda. Olha, como que vai adaptar, como que vai fazer e tudo. E eu tive uma escola que me procurou, porque falou assim, olha, agora a gente não tá vendo, a gente não sabe o nível que ele tá. Eu quero ouvir de você, profissional, o que é adequado para aquela criança. E isso foi muito bacana, porque a gente teve uma conversa, né? Eu vi que a Mônica perguntou como é que foi a conversa com a escola, foi muito bacana. A gente teve uma conversa, cada profissional falou como que aquela criança estava e em que ponto aquela criança tinha evoluído. E aí a escola vai começar a adaptar as atividades e fazer essas facilitações. Depois de umas Uhum. conversas, uma outra escola que eu tive, mandei e-mail. Depois de e-mail e orientação, as atividades mudaram. E o que é importante a gente dizer para a escola é que os pais não são professores. Eles não sabem fazer adaptação. Então, aquilo que vem da escola tem que vir muito mastigado, muito. Tem que vir pronto para o pai apenas fazer. O pai e a mãe, ele não pode ter nenhum trabalho de adaptação em cima daquilo que veio. Essa adaptação ela tem que vir pronta. Então, o que que às vezes eu faço, e eu acho que é uma dica legal para os terapeutas ou para as mães também que têm um conhecimento maior. Veio uma atividade da escola que você não considerou adaptada, risca aquilo que você considera que a criança não é capaz, fotografa e manda para a escola. Olha, isso aqui o meu filho não deu conta. Olha, isso aqui foi muito. Olha, isso aqui foi fácil. Interessante. Aham. Então, a gente Dá o dizer para a feedback para a escola escola, né? É. porque se você faz tudo pela criança, igual às vezes acontece, e antigamente, né, quando a gente estava no outro tempo antes da quarentena, as mães faziam na correria tudo para criança. Então, tava, escreve aqui. Acontecia muito isso. Só que agora não. Agora as Uhum. mães estão preocupadas, porque não está tendo essa outra parte prática, né, digamos, da escola. Então, a mãe está tendo que assumir esse papel. Então, a gente tem que dizer, Uhum. enquanto família, enquanto profissional para a escola, o que está difícil e o que está fácil. Também para a escola conseguir entender onde aquela criança está. Então, a gente tem canais de comunicação, a gente tem WhatsApp, tem e-mail. Filmem, gente, mandem para a escola ver onde seu filho está, o que seu filho está fazendo e cobrem. Não é porque a escola parou que a inclusão vai parar. A inclusão não pode parar. A inclusão, ela precisa de acontecer e ela precisa de continuar. E é uma coisa, Dani, que assim, facilita a rotina da família. Por quê? Uma mãe que Total. tem um para-casa adaptado e uma atividade planejada, ela vai ficar 1 hora com a criança. Se ela não tem uma atividade adaptada, não tem uma atividade planejada, ela vai ficar 3 horas ali. E às vezes E o não vai sair desgaste nada. emocional. Nossa, E e o aí desgaste? a mãe que fica nervosa com a criança que fica nervosa, e aí que chora, e aí o menino que não consegue, e aí acaba que entra num loop e todo mundo em casa fica estressado, e aquilo não acontece. Então a gente É. também precisa dizer quais os limites. E eu tenho escolas que estão com umas demandas muito altas de atividade. Eu tenho escola que está mandando 9, 10 páginas para a criança por semana. Gente, isso é surreal. Não dá para os pais Uhum. fazerem na rotina que eles estão 10, 12 páginas para aquela criança. Eles não têm a didática que o professor tem. Então, enquanto família, a gente também tem que dizer: olha, tá muito, meu filho não tá dando conta. Essa semana eu só consegui fazer 3 atividades. Olha, eu não tô conseguindo. O que você pode fazer para me ajudar? Vamos dizer, vamos ampliar essa comunicação. Esse leque de comunicação ele precisa ser aberto mais que nunca. É. Agora, a gente precisa dessa comunicação. A gente precisa estar mais próximo. Enquanto a gente não pode estar próximos fisicamente, vamos nos aproximar pelos desafios, né? Vamos dizer o que está difícil para mim, o que está difícil para você, tudo bem. Então, vamos criar uma solução. Né? A gente teve essa escola que a gente trocou e-mails e tudo. Essa semana vieram as atividades. E se você vê que bacana, Dani, como veio completamente diferente em É, já casa. teve um feedback positivo depois da Já teve um conversa. feedback muito legal depois de uma conversa. E foi uma conversa de 15 minutos, assim, para te dizer que foi uma conversa muito rápida. Mas que fez aquela É, escola falar: opa, eu tô errando aqui, deixa eu consertar. Então, isso tem também alguém precisa de percebendo acontecer. também, né? Tem gente acompanhando, né, o meu trabalho. E é importante que a gente veja a escola, né, a escola profissional e como parceiro mesmo, né, Laura? Assim, a escola não, a gente, profissional externo não está aqui para ficar apontando dedos e ele quer ver o resultado no desenvolvimento daquela pessoa com deficiência ou não, quer ver as estimulações acontecendo e o resultado surgindo, né?
O importante é que Exatamente. a escola não tem que ficar omitindo o trabalho dela, tá ali para compartilhar e crescer junto. E outra coisa, né, Dani? Assim, a gente, enquanto profissional, a gente vai cobrar da família aquilo que a gente sabe que está dentro do limite do alcance deles. Eu não vou cobrar da família mais do que ela dá conta. E às vezes a gente fica tão motivado, a gente, enquanto profissional, assim, vai, e a criança tá indo, e a gente tá vendo que aquela criança tá indo, e a gente se motiva e se empolga, mas para aquela família tá muito naquele momento. Então, peraí, vamos revisar. Ela tá indo, aí a mãe fala às Uhum, vezes pra mim: Não, Laura, tá muito difícil, eu não tô conseguindo. Então tá, então peraí, vamos ver. O que que você não tá conseguindo? Ah, eu não tô conseguindo isso, isso. Então vamos parar e vamos trabalhar esse aspecto. E a gente vai trabalhar da mesma forma a escola. Às vezes a escola acha que a criança, com os pais, vai ter o mesmo rendimento que ela tinha com o professor, mas ela não vai ter, gente. Ela não vai ter, porque o pai não tem a didática do professor. Então a escola não também tem vai que ter. entender que é difícil para o Uhum, pai. E vamos nos organizar para que isso fique fácil para todo mundo. A gente não precisa de impor tanto. Né? Eu acho que a gente pode fazer um acordo conjunto entre família, escola e profissionais, o que cada um vai agregar nesse momento, o que cada um vai poder mostrar do seu trabalho. E as escolas têm que se preocupar em fazer o trabalho delas. Porque os pais uhum, continuam pagando aquela mensalidade e a escola precisa de manter a inclusão. Então, os pais também precisam de cobrar. Eu acho importante a gente reforçar isso, né, para as famílias, que não é porque vocês estão parados em casa que vocês têm que deixar de cobrar da escola a inclusão. Isso tem que continuar acontecendo. A inclusão ela poxa, não pode desaparecer. uhum. Um momento comentando, Laura, sobre o que a gente já falou, mas eu acho importante a gente voltar nesse assunto em relação ao desenvolvimento que está sendo prejudicado, comprometido devido aos confinamentos, né, ao isolamento. Como recuperar esse desenvolvimento ou como tornar essa situação mais amena e leve possível? O que a gente pode fazer nesse momento é tentar seguir com as estimulações dentro do possível. Então, essa mãe que, eu não vi quem perguntou, mas assim, essa mãe que perguntou, é, vale uma conversa com os profissionais que atendem o filho dela, né? Se eles não estão fazendo teleatendimento, ou se eles não estão fazendo, né, essa prestação, converse com eles e vê o que ela, enquanto mãe, pode fazer de estimulação em casa. Ou ela mesma dizer para o profissional: olha, eu percebi que o meu filho perdeu nisso, nisso e nisso. O que você pode me ajudar? E aí o profissional prestar essa orientação para essa mãe, para ela continuar essa estimulação Uhum, em casa. Se ela tem uma possibilidade de fazer um teleatendimento ou um atendimento domiciliar, né? Ou mesmo se for uma criança que está tendo uma perda muito grande. A gente tem algumas clínicas e alguns profissionais e algumas pessoas que estão retornando ao consultório com várias, com com os máscaras, com cuidados, jaleco, com uhum, higienização, com todos os cuidados da sim, Organização Mundial de Saúde, talvez essa criança vá ao consultório uma vez a semana ou a cada 15 dias, para que a mãe vivencie essa experiência que a criança precisa de vivenciar e dê continuidade em casa, consiga ajudar nesse desenvolvimento. E também, Dani, a gente pensar que às vezes a criança vai perder um pouco sim agora, mas que daqui a pouco ela vai recuperar. Às vezes a gente vai dar um passo para uhum, trás para dar dois para frente. é, Então a gente tem é. que pensar nisso também. Vamos com calma que no final vai dar tudo certo. E de verdade não é talvez um momento de saltos quânticos, né? Assim, a gente não vai conseguir manter o ritmo que a gente tinha anteriormente. E a gente precisa ser empático e compreensivo com essa situação. Senão a gente sofre, né? A gente vai surtar e, né, vai se proteger de qualquer tipo de risco de Covid, mas a gente pode surtar, de verdade. Então a gente É, é, precisa, nesse momento, priorizar a sanidade mental, assim, né? Acho que é a é, saúde mental, a sanidade. é o que a gente falou um pouquinho lá no início, assim. A gente vai fazer e vai dar sequência de estimulações dentro do que for possível para aquela família. Cada família tem uma realidade diferente, né? E a gente tem algumas crianças que estão com uma sobrecarga da escola tão grande que nesse momento elas vão precisar de algumas pausas. A gente vai fazer uma pausa talvez de uma semana, voltar com as estimulações, faz uma pausa de novo, volta, até aquela criança entrar no ritmo de novo, porque ela foi, né, retirada desse ritmo que ela tinha, dessa rotina anterior, e foi colocada numa rotina nova de repente. Então, essa criança ela precisa de se reorganizar dentro dessa rotina.
E os pais precisam de ter muita tranquilidade nesse momento. De ter né, uma tranquilidade no coração de que está fazendo aquilo que é possível. E que, às vezes, o possível pode parecer pouco para os pais. Mas que para aquela criança está sendo gigante. O ganho que aquela criança tá tendo está sendo gigante. Para os pais pode parecer muito pouco. Né? A criança está ganhando demais, né? Assim, em momentos com a família, mas né, o pai ou a mãe, ou o tio ou tia, quem mora dentro da casa, não está saindo mais de casa e a criança está curtindo aquilo também, né? São oportunidades diferentes, experiências diferentes. Elas não vão ganhar só no quantitativo, né, Dani? Elas vão ganhar agora no qualitativo. Então, a gente precisa de trazer isso para essas crianças também. E, às vezes, algumas coisas vão voltar, né? A gente tem algumas crianças... Já tive um caso de uma criança que acabou voltando com o bico, porque tinha acabado de sair do bico e aí entrou a quarentena. Então, vamos respeitar isso também. Talvez aquilo ali para aquela criança tá tão angustiante que ela precisa sofrido, de dar esse né? passo para trás de novo. Respeitar esse sentimento. E tentar ao máximo conversar com essa criança e tentar com que a criança te diga o que ela está sentindo. Porque às vezes os pais estão, assim, sobrecarregando tantas crianças, a gente precisa também ouvir delas o que elas estão sentindo. Né? Eu tenho um pacientezinho já mais velho e a mãe me contou que ele está assistindo muitas coisas e aí ela interrompeu essas coisas e tudo. E aí ela falou, olha, qualquer coisa agora, se ele espirra, ele fala, ai mãe, chama o médico, eu tô doente. Então, assim, as crianças também estão angustiadas com isso. Então, a gente precisa de readequar, né, para essa criança essa realidade. Trazer para ela esse momento de que, olha, vai passar, vai ficar tudo bem. Agora nós estamos em casa, nós vamos fazer essas atividades. Tentar tranquilizar e trazer esse sentimento. E dizer que, né, para os pais, que vão haver perdas sim. Vão haver. Mas a gente vai ganhar em outros Mas pontos. haverão muitos ganhos, né? E a gente vai Muitos chegar ganhos. lá na frente com ganhos sociais e emocionais enormes. Enormes. Então, a gente também tem que pensar nisso. Que às vezes a gente vai perder um pouco na parte, principalmente pedagógica, que eu acho que é o que a gente está tendo de maior dificuldade nesse momento. Mas a gente vai ganhar lá na frente. A gente vai ganhar em outros aspectos. Então, vamos pensar um pouco nisso também. O quanto essa criança vai ganhar em outras vertentes. Em habilidades de vida diária, quantas crianças estão tendo mais tempo para almoçar? E aí, com isso, elas estão desenvolvendo a habilidade de almoçar sozinha. Porque os pais estão conseguindo oportunizar esse treino. Quantas crianças estão no momento do banho prolongado? Então, os pais estão tendo a oportunidade de treinar essa habilidade de banho, de se vestir, de ir ao banheiro. Eu tenho um relato de uma mãe que começou a fazer o desfraude agora no isolamento. Porque excelente oportunidade. Então, foi uma excelente porque não tinha condição de fazer antes. Então, a gente vê que as famílias também estão tentando ao máximo tirar proveito desse momento. E eu acho que é importante a gente tentar tirar coisas positivas, né? O que de positivo eu posso fazer pelo meu filho? Não só eu, enquanto terapeuta, tenho que tentar ver o que de positivo eu posso fazer para aquela família. Mas aquela família também tem que enxergar as oportunidades que ela está tendo. Não está sendo fácil para ninguém, né? Como a gente já falou, e não vai ser mesmo. Mas a gente vai chegar lá e a gente vai ganhar muitas coisas, muitas coisas. É importante a gente manter a parceria e essa proximidade com as famílias. E tentar estabelecer uma nova rotina. Empático. A gente precisa ter empatia, né? Um pelo outro e um momento delicado que alguém esteja passando. E uma coisa que eu gostaria muito de comentar, Laura, que a gente é o eixo de nossos filhos. Nós, pais, somos o eixo de nossos filhos. E para que nossos filhos estejam bem, a gente precisa estar bem. Seja em isolamento ou seja em atividades normais. A gente tem que estar com a alma leve para que eles estejam, né? Que a gente possibilite eles de estar assim, ficar bem também. Mesmo em confinamento. Sim, sim. E, assim, a gente tentar, né, Dani, ao máximo, se tranquilizar também, né? Eu noto que os pais estão muito ansiosos, as famílias estão muito ansiosas. E no consultório, uma coisa que eu tô sentindo muita falta é que no consultório eu consigo colher muito melhor as famílias, né? A gente sente falta do abraço, desse acolhimento. A gente tá precisando dos abraços virtuais.
Eu estou A gente querendo acha que marcar o encontro da 21 Conecta Online com todo mundo, assim, para a gente ver as famílias, os profissionais. Quero até saber quem topa aí de um encontro virtual, para a gente dar um abraço virtual em todo mundo. A gente está precisando é, disso, né? Desse acolhimento. Aí falou encontro virtual, acho que a conexão da Laura caiu. Vamos ver se ela volta. Vocês estão vendo a Laura? Acho que a Laura caiu. Vou ver se ela volta de novo. Só um minutinho que a gente vai retomar a live. E eu queria, já aproveito para saber se vocês topam o encontro virtual da gente, para a gente se abraçar todos juntos e conversar abertamente. Mamãe está comentando que é o momento da gente ter a pausa, né? Assim, é o momento da gente respirar e viver, viver o que precisa viver. A Laura já está retornando. Aí as famílias já estão topando o encontro virtual. Eu falei, encontro virtual, você caiu. Ou seja, eu fiquei até emocionada. você tá precisando desse abraço, viu? Acho que eu tô precisando de um abraço virtual de todos. Acho que eu vou te dar um abraço aqui agora, porque eu tô querendo mesmo, assim, a gente marcar, eu não sei qual horário que é melhor para todo mundo, assim, eu sei que é difícil um horário que todo mundo esteja presente, mas a gente tá precisando disso e conversar mais, né, assim, interagir mais, ouvir mais um outro. Ontem eu conversei com uma mãe que eu quase que eu saí daqui, fui lá em Belo Horizonte para dar um abraço bem apertado nela. Porque, nossa senhora, que tá difícil para todo mundo. Eu também tenho os meus momentos aqui, não, não, quem acha que não, não se enganem, né? Eu tive períodos muito difíceis no começo da quarentena. Nossa, eu achei que eu fosse surtar, assim, foi muito difícil mesmo. Conseguir dar conta de todas as atividades, não só as atividades da casa, mas do trabalho também. E a gente sendo cobrado por meta, por produção, né? Principalmente agora no trabalho remoto, a gente está sendo auferido, né? Por números, né? Quantos tipos de produtividade mesmo. E, e assim, não é fácil, né? Eu tenho, para quem não me conhece, eu tenho um filho de 3 anos com síndrome de Down, que é o Theo. E ele o tempo todo, mamãe, mamãe, mamãe. Ele fala, mamãe foi trabalhar. E espera um pouco que daqui a pouco a mamãe vai voltar. Mas ele sabe que eu estou trabalhando dentro de um quarto, dentro de casa, né? Então, assim, é confuso. Agora está começando, depois de 40 dias, ele está começando a entender que a mamãe está trabalhando e que daqui a pouco a mamãe vai voltar, né? Vamos dizer assim. E É, acho que também a gente criar esses ambientes, Dani, é muito adequado, assim, dentro de casa, quando possível, a gente criar um ambiente, né? Se a família não tem um escritório em casa, reservar um lugarzinho para dizer para a criança e mostrar para ela, olha, filha, aqui quando a mamãe tá aqui, a mamãe tá trabalhando. Você pode brincar aqui pertinho e tudo, mas a mamãe precisa de trabalhar. Então, nesse momento, a mamãe não pode te dar atenção. Então, a gente também dizer isso para a criança, uhum. porque se a gente não fala para a criança o que está acontecendo e o que É. aquela criança pode ou não pode, ela não vai saber, não tem como a criança saber, né? A E gente aí não a dá nem gente. oportunidade, né? A gente não dá oportunidade da criança compreender e exercer a maturidade mesmo, né? A compreensão e É, desenvolvimento. esses dias para trás eu fiz até um post no Instagram falando sobre o brincar sozinho, né? Que nesse momento que a gente está vivendo, em algumas oportunidades, esse brincar sozinho ele vai ter que acontecer. A E criança ele vai é ter que ter um rico, né, brinquedo, Laura? sim, mas ela vai ter que ter um brinquedo que possibilite isso também, né? A gente vai ofertar um Uhum. brinquedo que vai dar para essa criança uma possibilidade de exploração mais individual.
aquela criança vai poder brincar sozinha naquele momento. Enquanto o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, ou está fazendo alguma atividade doméstica mesmo, a mãe está fazendo um almoço, né? Está fazendo alguma coisa que a criança não pode participar. A gente precisa de colocar aquela criança para brincar sozinha. E aí é importante a gente enriquecer esse repertório do brincar, né? Porque aquelas crianças que têm um repertório de brincar muito empobrecido, nesse momento elas são muito prejudicadas. Porque às vezes a gente tem crianças que brincam só de carrinho. Verdade, Então concordo. a criança vai ficando entediada de brincar só de carrinho. Vamos enriquecer esse ambiente, vamos trazer para essa criança novas oportunidades, vamos mostrar para ela como que isso vai ser melhor, como que essa criança vai vivenciar isso. Então a gente precisa também de oportunizar isso para ela e trazer para ela esses momentos. Ah, meu filho gosta muito de carrinho. Então tá. Então você vai deixar esse momento do carrinho para ele brincar sozinho. E em outros momentos você vai trazer um jogo que é mais difícil para ele, uma atividade com recorte, colagem, que seja mais difícil, que você vai estar participando junto. Então também vamos trazer brinquedos para a criança, né, brincar sozinha, que ela dê conta. Que não seja A tão gente precisa terapêutico, compreender né? isso. Porque um brinquedo que exige mais, a criança não vai dar conta de fazer sozinho e de Eu brincar falo só. com os pais que nesse momento do brincar sozinho, deixa a criança escolher o brinquedo favorito dela. Ah, meu Uhum. filho gosta muito de uma bonequinha que tem aqui, a minha filha, ela fica brincando muito com aquela bonequinha. Deixa ela escolher essa bonequinha nesse momento. É Porque é a o zona momento de dela, conforto, né? né? É E é o momento livre dela com ela escolha. mesma. Então É. ela tem que fazer uma livre escolha. E a gente fala tanto em autonomia, tanto em desejo. Por que a gente não vai dar essa oportunidade para a criança desenvolver isso agora? É o desejo dela. Ela quer escolher o Uhum. brinquedo. E a gente também tem que respeitar que, às vezes, Dani, a criança fala: hoje eu não quero. Então, ela não quer brincar com aquele brinquedo. Vamos perguntar para ela, então, o que que ela sugere, se ela quer, o que está difícil para ela, por que que ela não quer aquele brinquedo. Vamos tentar trazer isso para essa criança. Construir melhor esse diálogo. Em vez da gente só colocar os estímulos, vamos tentar construir isso melhor para ela. Eu acho que Em também é uma coisa. relação ao diálogo, Laura, por exemplo, a gente tem famílias que ainda as crianças ainda não verbalizam, né? E às Uhum. vezes nem entendem esses sentimentos, o que elas estão sentindo. E é um momento da gente acolher o sentimento dessa criança e talvez tentar verbalizar por ela o que ela está sentindo nesse momento, né? E a E gente para ir poder facilitar essa mostrando. comunicação. E E mostrando para mostrando, né, ela, assim. ó, Aham. se é uma criança que ainda, por exemplo, não comunica e tem uma dificuldade de escolha, né, no brincar, por exemplo, que é uma coisa que a gente falou, tá duas opções. Filho, qual você quer hoje? Esse ou esse? Ele vai escolher. Você já ajudou ele a fazer uma escolha. Você já oportunizou uma comunicação. A Uhum. comunicação, a gente tem que lembrar também, Dani, eu acho importante, que ela não é só verbal, né? A gente tem uma comunicação que vem de É. gestos, que vem de sorrisos, que vem de vários outros aspectos. Não E é só às uma vezes até de palavra. recursos tecnológicos, né, que agora já É existem. isso, a gente pode usar, né? Tem vários softwares que a criança usa para se comunicar, É. mas eu digo as crianças mesmo, que ainda não chegaram lá na fala, mas que a Uhum. gente pode oportunizar Sim. para elas um gesto, oportunidade até de falar, porque às vezes a gente vai fazendo tanto no automático para criança, eu falo muito isso, que É. algumas crianças nem pedem água, né? A mãe já adivinha e já vai lá e entrega o copo para a criança. Então, vamos Uhum. oportunizar isso para essa criança também nesse momento. Então, a É. estimulação ela vai ser feita não só naquele momento que você senta com a criança. Nessa rotina que a gente está vivendo, cada momento que a gente tem é uma oportunidade. Então, seja uma oportunidade do banho, da hora de dormir, é uma oportunidade de você dar um passo para o seu filho, de você resgatar o potencial do seu filho. Sem cobrança, né? De uma forma muito natural. E a gente vai ver que no início isso é difícil para as famílias. Compreensiva. Mas depois, Uhum. isso vira automático. A mãe vai fazendo isso no automático. Ela vai conseguindo, ela vai indo e vai dando tudo certo. Mas é Uhum. devagar que a gente vai chegar lá. Não adianta a gente querer correr também nesse momento que está tudo novo para todo mundo. Eu acho que a gente tem que É. reorganizar as rotinas e estimular dentro do possível. Acho que a principal mensagem é essa, assim. E se permitir também fazer pausas, né? Se permitir também não dar conta naquele momento. Respirar. Uhum. Respira,
vamos seguir, vamos voltar, vamos parar de novo. E a gente vai fazendo essas paradas e retomadas com as crianças. Eu acho que isso é importante também. Não só para as famílias, né? Uhum. Principalmente para os pais que precisam de estar com essa saúde mental muito em dia para lidar com tudo isso, mas para as É. crianças também, que estão estafadas dentro de casa, que não estão. Tem crianças que não estão vendo a rua, que não saem há 40, 50 dias, nem assim para ir no passeio. Então a gente também tem que entender que tá difícil para essas crianças. Né, e respeitar. E trazer brincadeiras novas, resgatar brincadeiras da infância dos pais. Talvez a criança não Que conheça são ainda. maravilhosos, né, Laura? São Que as mais proporcionam um divertidas. desenvolvimento super interessante. Super, são muitas coisas bacanas. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para criar novas rotinas, criar novos hábitos e descobrir novas habilidades das crianças. Acho que a oportunidade é essa agora, sim. Experimentar, né? Situações diferentes e vivências. A Vanesca está comentando sobre o desfraude, que ela. Desfraude começando pelo cocô, dá certo. Ela já comentando sobre o desfraude. Eu vou trazer um tema de desfraude aqui pra gente. E ela está comentando sobre a oportunidade de desfraudar nesse período de quarentena, né? Algumas famílias têm, têm se dedicado a uma causa, né? Assim, ó, tá no momento de eu adaptar o CPAP, tá no momento de eu desfraudar, tá no momento de eu alfabetizar, aproveitar esse momento para treinar a alfabetização. Sim, sim. Eu acho que tudo é válido, Dani, assim, no momento que a gente consiga oportunizar isso. Se esse momento tá te dando a oportunidade de você conseguir fazer um desfraude bacana com seu filho, né? E você sente junto com a equipe de terapia que ele tá pronto para isso, por que não começar? Né? Eu acho que é Uhum, sentir se aquela criança tá pronta para isso. E se essa é a melhor oportunidade, vamos trabalhar. Eu acho que é um momento, assim, muito bacana para trabalhar o desfraude. Eu acho que é muito rico. Porque as famílias estão muito juntas, estão muito em casa. E os pais têm mais tempo e conseguem prestar mais atenção nos sinais que a criança está dando com relação ao desfraude. Eu acho que vale sim tentar. E uhum. começar pelo cocô, eu acho que depende do indicativo de cada criança. É, Porque cada criança uhum, vai demonstrar. Algumas crianças têm mais facilidade pelo xixi, outras sentem só quando a fralda cheia, só quando fazem cocô. Então, isso vai depender muito de cada criança. Né? E aí eu vi que ela falou uhum. que o filho dela também ainda não fala, né? Xixi e cocô. Mas a gente pode tentar combinar gestos com essa criança, entender se ela tá começando a cruzar as perninhas, se ela se agacha. Tem vários sinais que a criança vai mostrando pra gente que ela já tá pronta ou que ela está com desejo de ir no banheiro. Então as famílias conseguem perceber isso de uma forma muito clara, assim. Aos poucos elas vão conhecendo esses sinais que a criança dá. Mas isso Uhum. é particular de cada criança. É. A mãe que me perguntou, vou até mandar depois, eu mando no privado dela. A gente tentou o desfraude com 2 anos, que é o crianças típicas, né? Mas a gente não teve muito sucesso e nós percebemos que não era o momento dele, que era muito uma ansiedade da família e em desfraudar. E, então, assim, aí com 3 anos, vou aproveitar e vou comentar, com 3 anos a gente retomou, por 2 anos e meio, talvez, a gente retomou o desfraude. E também a gente desistiu no meio do caminho, estava sofrido para ele, que ele não queria sentar no vaso, ele não queria se desfraudar e não, talvez não compreendia a situação. Aí com 3 anos a gente retomou e vamos ver como que vai ser. E foi bem mais tranquilo e está acontecendo. Às vezes dá uma escapulida, mas já vão fazer 5 meses que o Theo não usa fralda durante o dia, com Uhum. 3 anos, né? E, Sim, então, assim, sim, é mas o tempo cada de cada família um. tem. Assim, eu tive vários momentos que eu tentei desfraudar, que não deu certo, realmente foi sofrido, foi frustrante, e agora foi super leve. Então, era o momento dele. Então, assim, às vezes eu recebo algumas mensagens sobre desfraude e falo, gente, vamos com calma, né? Às vezes é uma ansiedade muito de nós, né, para desfraudar, e nem sempre é o momento da criança. O desfraude tem que ser leve, né? Não pode ser sofrido nem para a família, nem para a criança. Eu Respeitar acho que mesmo, né? Ser empático. eu acho que tanto a família quanto a criança têm que estar prontos para esse momento, né? Eu acho que as duas, né, vertentes aí têm que estar prontas. Não só a família, os pais, mas a criança também precisa estar num momento tranquilo para isso fluir de uma forma melhor.
Eu acho que o desfraude ele não pode ser Natural. sofrido. Ele precisa, É, ele precisa ocorrer naturalmente, né? Assim, eu acho que a gente chega lá quando ele ocorre naturalmente. Quando ele é muito sofrido, a criança sente muito, os pais também, e aí não fica legal para ninguém. é. E, ô, Laura, tá muito legal essa conversa. Bom que as famílias estão comentando aqui também. E algumas famílias falando sobre o atendimento online, que às vezes está sendo cansativo. A gente precisa compreender essas relações, compreender o momento que a gente está vivendo, ser empático um com o outro, tanto com os adultos quanto as crianças, né? E estabelecer. A Laura falou muito sobre estabelecer as rotinas, não mudar a rotina de repente, né, vamos por etapas. A cada dia a gente vai avançando de alguma forma, tentar equilibrar mesmo, não só o trabalho, mas as emoções também e manter a sanidade mental. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar e a gente precisa viver e viver bem enquanto a gente estiver em confinamento. E, Laura, eu queria que você deixasse uma mensagem final para as famílias. Eu quero te agradecer muito por esse momento de conversa. E a gente sabe que é uma oportunidade que todos estão tendo para interagir, para estar próximo. E por isso que a gente está sempre vindo aqui para a gente conversar e contribuir de alguma forma e tentar ajudar de alguma forma, estar junto nesse momento. E então, assim, te agradeço muito por ter aceito o convite, pelas suas contribuições, pela sua caminhada até aqui. Sei que você é uma pessoa que tem estudado muito, sempre buscado, se dedicado ao trabalho, você é muito dedicada e está traçando um caminho aí junto aos seus pacientes e famílias. Então, eu, na verdade, quero só agradecer, né? Eu acho que é uma oportunidade ímpar, né? Falar para as famílias e conseguir abrir um pouquinho também da visão do profissional, de que também para a gente, enquanto profissional, também não tá fácil, mas que a gente está aqui para acolher as famílias e eu estou aqui para acolher as famílias dos meus pacientes e as famílias que precisarem, né? Eu estou sempre à disposição. E vocês sabem, vocês podem, né, da 21 Conecta, contar sempre comigo, que a gente está junto nessa caminhada. Eu acho que a gente tem que agradecer a oportunidade, né, de estar aqui e de compartilhar. E o que eu quero dizer para as famílias é que a gente vai seguir reorganizando as rotinas, a gente vai seguir com as estimulações, mas tudo com muita leveza e com muita calma, que vai dar tudo certo. E a gente vai chegar lá. E muito Ótimo. obrigada, E a Dani. gente. Qualquer coisa, só me chamar. Obrigada a você. E vamos combinar da gente dar um abraço virtual em todo mundo. Vamos! Vai ser ótimo. Um beijo enorme para todos vocês. A live vai ficar disponível por 24 horas. Compartilhe com as famílias, comente lá pra gente. É a forma de estar contribuindo com o trabalho, com o projeto da 21 Conecta. E muito obrigada a todos vocês. Beijo grande, fiquem bem, fiquem em casa. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. E Beijo, amanhã a gente Dan. tem a live com a doutora Nelisa. Ela está aqui nos acompanhando. Amanhã teremos mais Combinado. live. Beijo, Laura. Obrigada, viu? Beijo. Fique com Deus. Tchau. Com Tchau, Deus. tchau.